E quanto aos manipuladores de alimentos? Bom, quanto aos manipuladores de alimentos, a legislação RDC 216 começa falando sobre o controle de saúde, que o controle de saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a legislação específica. Os manipuladores que apresentarem lesões e ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem ser afastados da atividade de preparação de alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. Então, nós estamos vivendo atualmente numa condição de pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a legislação RDC 216 já trazia procedimentos para qualquer manipulador que apresentasse qualquer sintoma de enfermidade, ele deve ser afastado do serviço, tá certo? Os manipuladores, eles devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no mínimo, diariamente. E usados exclusivamente, olha só, gente, usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local específico e reservado para esse fim. Olha que coisa importante. Então, às vezes, a gente vai no shopping e vê lá o chefe ou os cozinheiros, né, andando ali no salão do shopping no seu horário de repouso com um uniforme de trabalho. E isso está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Porque aqui diz, está bem claro, que o uniforme deve ser usado, deve ser trocado primeiro, trocado diariamente, deve ser utilizado apenas durante o exercício da profissão e exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. Então, muitas vezes a gente vê o quê? O manipulador passa o dia com aquele uniforme, no horário do repouso ele vai sair fazer alguma coisa. Tem manipulador de alimentos, por exemplo, que sai de casa já com o uniforme de moto, vai até o seu local de trabalho com o mesmo uniforme e entra, né? Quer dizer, veio da rua, né, do ambiente, atraindo toda essa contaminação, vindo com toda essa contaminação e adentrando na cozinha para manipular o alimento. Então, isso está certo? Não, está errado. Está trazendo contaminação e está desobedecendo ao que diz a legislação para manipulação de alimentos, certo? Então, os uniformes, eles devem ser trocados diariamente e devem ser usados apenas no serviço. Quando você sair do serviço, quando você mudar de atividade, deve mudar de uniforme. Tá certo? Outra coisa também que a legislação recomenda, exige, é que os manipuladores, eles devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre que for necessário. Entendeu? Até se ele está manipulando o mesmo alimento por um longo período, ele deve parar, lavar as mãos e voltar. Certo? Devem ser afixados cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem e antisepsia das mãos, além dos demais hábitos de higiene, certo? E esses cartazes devem ficar em locais de fácil visualização, inclusive instalações sanitárias e lavatórios. Então, quando vocês veem um serviço de alimentação em que tem aqueles cartazes explicando como lavar as mãos, isso está na legislação, todo serviço de alimentação deve ter, tá? Ainda sobre os manipuladores, né, os manipuladores, eles não devem fumar, nem falar desnecessariamente, nem cantar, nem assobiar, nem espirrar, nem cuspir, nem tossir, nem comer, nem manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento durante o desempenho das atividades. Aí você diz, mas quando vem aquela vontade de espirrar, como é que eu faço? Quando vem aquela vontade de espirrar, o que é que você faz? Aí muita gente diz assim, coloca aqui, ó, né, no cotovelo. Só que aqui, muitas vezes, você tá com uniforme, você vai espirrar no uniforme. Então, o ideal é você colocar realmente as mãos. Por quê? Porque as mãos você vai lavar novamente, tá certo? E hoje, né, com a questão da pandemia, antes, né, não era obrigatório o uso de máscara, nós estamos lendo toda a legislação, e vocês vão ver que ela não fala em nenhum momento sobre o uso de máscara. Mas hoje, por conta da pandemia, a gente tá usando máscara, certo? E aí, nesse caso, a gente tem essa proteção maior. E aí, a gente já falou no outro curso, né, sobre o uso de máscaras, mas aí eu vou repetir aqui que ela deve ser trocada
certo? Sempre que estiver úmida, sempre que estiver danificada, e a cada 2 ou 3 horas, no máximo, tá bom? Os manipuladores, eles devem usar cabelos presos, tá? E protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim. Não sendo permitido o uso de barba. Aí, gente, tem muito cozinheiro achando o seguinte: a legislação fala de barba, não fala de bigode. Bom, a legislação fala de barba, qual o conceito de barba? O conceito é todo o pelo que recobre o rosto. Tá certo? Então, isso inclui também o bigode, tá? Então, o manipulador de alimentos, ele não pode ter pelos nessa região do rosto, deve ser retirado. Aí você vai dizer, mas eu vejo muito chefe de cozinha famoso que usa barba. Eles não estão agindo de acordo com o que diz a resolução, certo? Eles não estão respeitando essa norma básica de boas práticas para manipuladores de alimentos. O manipulador de alimentos, ele não deve possuir barba, tá? E isso está aqui bem claro na legislação, certo? As unhas também devem estar curtas, sem esmalte ou sem base. E por quê, gente? Porque o pelo no rosto, ele pode oferecer o quê? Um perigo que pode ir lá para o alimento. O cabelo deve estar todo protegido. E aí não deve ter pelo no rosto, certo? As unhas, com base ou com esmalte, pode descascar e ser um perigo químico que vai lá para o alimento. A unha, se a unha não tiver curta, ela pode acumular, né, sujidades, e isso pode favorecer o quê? A contaminação do alimento, certo? Durante a manipulação, deve ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e maquiagem, porque também a maquiagem pode favorecer aí a contaminação, certo? E os objetos de adorno pessoal também. Por isso que pulseiras, anéis, certo? Brincos, tudo deve ser retirado para poder iniciar o processo de manipulação de alimentos, tá bom? Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal, em manipulação, higiene pessoal, manipulação higiênica de alimentos e em doenças transmitidas por alimentos, certo? E a capacitação deve ser comprovada mediante documentação. Veja só, os manipuladores, eles devem passar periodicamente por treinamentos que envolvem higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos, certo? Então, por quê? Não é preciso só passar uma vez por esse treinamento, não. Só uma vez não é suficiente. Por quê? Porque a rotina do dia a dia leva à acomodação e muitas vezes pode levar realmente, e isso é comprovado, a desleixo, né? Assim, você passa a atuar só naquilo que é mais urgente e que você é mais cobrado. Então, cobrado com tempo, cobrado com produção. E aí você vai fazendo o quê com o tempo? Negligenciando essas práticas que são tão importantes para manter o alimento seguro. Então, por isso é importante que eles sejam motivados, que eles sejam orientados periodicamente em relação a pelo menos esses 3 conteúdos: higiene pessoal, manipulação higiênica e sobre doenças transmitidas por alimentos. Sempre ter treinamentos com esses 3 temas periodicamente, certo? E esses treinamentos, eles devem ser comprovados mediante documentação. E aqui eu quero abrir um parênteses, por quê? Porque essa é uma legislação federal. E lembra que eu falei lá nos vídeos iniciais, nos primeiros vídeos, que a gente, se um estado ou um município possuir legislação também referente às boas práticas, você deve seguir todas as legislações. Nesse caso, o estado da Paraíba, ele possui a Lei da Qualidade Alimentar, que também foi publicado em 2004, é a Lei 7587, que fala sobre treinamento manipuladores de alimentos. E aí, no caso do estado da Paraíba, o manipulador, ele deve ser capacitado nesses 3 tópicos e, além disso, essa capacitação, essa documentação, ela deve vir de algum órgão oficial, como o órgão do Sistema S,
como a universidade pública, certo? Algum órgão oficial vinculado, que pode estar, inclusive, pode ser até algum órgão educacional, mas que seja vinculado ou permitido pela vigilância sanitária, tá certo? Então, a Lei de Qualidade Alimentar ainda orienta de onde deve vir esse treinamento. Nos outros estados, pode não existir essa legislação. Alguns estados a gente sabe que não tem. Então, um nutricionista, por exemplo, um chefe capacitado que passa por um curso superior na área de alimentos, um engenheiro de alimentos também, então ele pode ministrar esse treinamento e preparar lá o certificado e já serve como esse documento que comprova a capacitação da equipe. No caso do estado da Paraíba, não pode ser qualquer órgão, certo? Para fins de comprovação com documentação, que é o que a RDC 216 exige, tá? Os visitantes, eles devem, quanto aos visitantes, quem não faz parte da equipe que manipula alimentos, mas que visita frequentemente, que pode vir visitar, né, o estabelecimento. Quanto aos visitantes, eles devem cumprir os mesmos requisitos de higiene e de saúde estabelecidos para os manipuladores. Ou seja, eles devem usar o uniforme adequado, exclusivo, lá no serviço de alimentação. Então, muitos restaurantes que permitem a visita, por exemplo, dos clientes, devem oferecer para esse cliente pelo menos um jaleco lá descartável, né? Para que ele possa entrar na cozinha, usar touca, tá? Porque não tocar nos alimentos com a mão suja, certo? Então, ele deve seguir aí as mesmas recomendações: não tossir, não espirrar, não falar, né? Não mascar chiclete sobre o alimento. Então, ele deve seguir todas essas normas também, tá certo? Então, essas são as normas para manipuladores.